Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para os jogos agora desta quarta-feira, dia 4 de junho. Começa a data FIFA realmente, né? A gente tem um jogo aí já para a gente falar da Nations League, Alemanha e Portugal. Esse aqui é o canal Footstats, né? Apresentar no direito, sou o Vinícius. Esse aqui é o canal Footstats, a gente fala mais ou menos sobre a análise dos jogos, sem falar de tips, sem falar de entradas, sem falar de odds, sem falar de múltipla, que é só um guia estatístico. É um método que a gente denominou de tática AI, que junta três inteligências artificiais para analisar os jogos e passar para vocês aquilo que a gente acha interessante. No vídeo anterior a gente tinha feito algumas apresentações novas, agora a gente atualizou novamente, então acho que esse é o nível mais completo aí da apresentação. E acho que dessa vez acho que vai ficar bom aí, vai ficar bem completinho, mas sempre a gente vai estar atualizando e melhorando, beleza? Então vamos lá. Minha função aqui é só apresentar, né? A tática aí não tem subjetividade, vou só dando alguns pontos ali devagarzinho, mas nada muito diferente do que vai estar aparecendo para vocês na apresentação aí, beleza? Então nessa quarta-feira a gente começa com Alemanha e Portugal. O jogo às 4 horas, na Allianz Arena, semifinal da Nations League. Confronto direto entre uma seleção dominante em casa e um visitante com histórico negativo. Eu acho um jogo bem equilibrado, né? Alemanha e Portugal. A Alemanha é um time bem constante também. Portugal também, né? A ponto de do pessoal até pensar em trocar o Roberto Martínez, o treinador de Portugal, né? Tô até falando do Jorge Jesus aí, que era para ser cotado aqui na seleção brasileira, né? Aqui é o contexto estatístico, né? Como é que chegam as duas equipes. Então, XG da Alemanha é 2,20. XGA, que é oportunidades sofridas, né? Basicamente, 0,85. Forma recente, duas vitórias, três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Escanteio por jogo 5,2. É um time que trabalha um pouco mais a bola, né? Ambos sim, 20% em casa, pontos por jogo em casa 2,6, gols por jogo 3,6. Alto o número aí, né? XG de Portugal 1,44, XG 1,61. Fase não é boa, né, Portugal? Forma recente, dois empates, duas vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Escanteios por jogo 7,4. Será que tem valor esse mais escanteios Portugal aí? Acho que mesmo jogando na Alemanha, né? Acredito que seja um pouco arriscado essa entrada aí. Ambos sim, 50% fora, pontos pro jogo um, gols pro jogo um também. Bom, informações da competição foi o que a gente criou, né, para informar vocês como é que a competição se desenrola, mais ou menos um breve resumo, né? Então, a FOS Nation Leagues entra em sua fase decisiva com as semifinais. A Alemanha e Portugal disputam uma vaga na grande final. Ambas as seleções vêm de campanhas sólidas, mas a Alemanha tem se mostrado imbatível em casa, enquanto Portugal tenta reverter seu histórico negativo fora. Esse jogo representa um divisor de águas para a geração atual de ambos os elencos, principalmente da portuguesa, né? Porque vem uma geração nova aí, com o caso do Vitinho aí, do Nuno Mendes, campeão pelo PSG aí, né? O Vitinho já tá com a seleção já, mas pode correr inclusive uma troca de comando aí, né? Do Roberto Martins, não sabemos se chega na Copa do Mundo, não, né? Já a Alemanha com o Nagelsmann vive uma outra fase, não foi tão bem assim na Eurocopa como se esperava, né? Mas não deve ter grandes mudanças assim, não. Contexto da partida, como é que chegam os equipes, né? Então a Alemanha chega embalada, invicta em casa e com média ofensiva acima da média europeia. Realmente, 3,6 gols é muito alto. Temos esses como Musiala e Havertz, mas Wirtz assume protagonismo. Havertz machucado, né? Desde o jogou a fase final pelo Arsenal também. Portugal avançou com emoção contra a Dinamarca, mas sofre fora de casa e chega sem João Cancelo. Importante, o lateral aí. Pode jogar nas duas, né? Tanto na direita quanto na esquerda. Dado-chave, Portugal sofreu 38% dos seus gols entre 71 e 80 minutos nos últimos jogos. Olha aí, para quem gosta de fazer live, hein? Análise tática. Isso aqui é análise tática, a gente levantou, por exemplo, o que acha importante nas equipes, né? Mais ou menos uma análise de equipes, que literalmente isso, tá? Uma análise só das equipes. Tem o ponto forte da Alemanha, criação intensa entre linhas com volantes que apoiam o piso na área. Ponto fraco, perde intensidade defensiva após os 60 minutos. Exposta nas laterais. É um problema da Alemanha, né? Bastante tempo já. As laterais aí, o time não. Acho que desde o Lan na direita não tem um lateral ofensivo. Na esquerda, acho que até mais tempo, né?
Comportamento tático, pressiona alto no início, recua após abrir o placar. Comum, né? Simplesmente seleção, assim, um jogo um pouco mais seguro, assim. Destaques, zagueiro esquerdo com excelente disposição vertical e inversões rápidas. Já Portugal, ponto forte, compactação sólida no primeiro tempo e transições verticais em três passos. É bem o estilo do Martínez, né? Desde a época do Wigan lá, que é um time muito intenso. Foi assim no Everton também, depois foi na seleção belga, né? Um time realmente de transição, né? Talvez não. Acho que, assim, tem jogadores no meio campo para fazer isso, né? Bruno Fernandes aí. É um time que tem boa posse também, né? Ponto fraco, linha alta mal protegida contra laterais velozes. É, não é o caso aqui, né? Então, comportamento tático reativo, aposta na velocidade e contra-ataques. Aquilo que a gente falou, né? Time que principalmente bola esticada no Rafael Leão, né? Então, que é um perigo, né? Meu Deus. Destaque extremo esquerdo, gera 40% das ações ofensivas do time. E justamente de quem nós estávamos falando, Rafael Leão. Padrão estratégico, a Alemanha deve iniciar com imposição ofensiva em ritmo alto, buscando marcar nos 30 minutos iniciais. Então, não sei se é uma boa fazer um joguinho under, não. Portugal tentará resistir no primeiro tempo e explorar a quebra tática alemã no segundo tempo, com média de gols alta e padrão de domínio territorial do mandante. O jogo pode ter aceleração forte entre 60 e 80 minutos. Interessante. Tendência tática e é isso. O que a nossa inteligência artificial definiu como tendência para esse jogo? Então a Alemanha tentará resolver o jogo cedo, explorando superioridade técnica e bolas infiltradas. Caso Portugal resista no início, o jogo deve se abrir na segunda etapa, com espaço para finalizações rápidas e diagonais ofensivas. O padrão indica explosão de gols entre 55 minutos e 80, com chances reais de virada caso o visitante abra o placar. É interessante essa tendência, principalmente para tempo com mais gols, né? Talvez o segundo tempo seja uma boa entrada e essa sorte talvez seja interessante. A gente não fala de olho aqui. Comparativo entre as duas equipes, né? Então, o XG da Alemanha é bem maior do que o de Portugal, mas escanteios para o jogo maior, né? De Portugal do que a Alemanha, mas também a Alemanha com um aproveitamento de gols maior do que Portugal. Bom, o que os números escondem? Apesar do alto XG ofensivo, Portugal finaliza 43% das vezes de fora da área, o que explica a baixa conversão como visitante. Mas são jogadores que finalizam bem, né? Bruno Fernandes, Rubem Neves, o próprio Cristiano Ronaldo, que por mais que o Cristiano Ronaldo esteja jogando mais dentro da área, né? Já a Alemanha, mesmo com volume ofensivo alto, tem queda de posse após o primeiro gol, criando janelas para contra-ataques. Foi o meio que aconteceu na Eurocopa, né? A Alemanha tinha um bom aproveitamento assim, mas o time às vezes dava uma caída e tinha que buscar, né? Aconteceu contra a Espanha, hein? Apesar do pênalti não marcado na mão do Cucurella lá, né? Bom, o próximo jogo, seguindo o nosso padrãozinho que foi nessa terça-feira, né? É a Copa da Colômbia, né? Com a Alianza Petroleira e Rio Negro Águilas. O jogo acontece às 6h15 no estádio Daniel Vila Zapata, pelo Grupo B, segunda rodada. Confronto entre mandante forte em casa e visitante defensivo, com tendência de jogo travado no primeiro tempo. O Águilas do Lázaro aparece de vez em quando no Sul-Americano ainda. A Aliança Petroleira, confesso que não conheço muito. Bom, XG do Petroleira 1,8, XGA 1. Forma recente são 3 vitórias, um empate, uma derrota. Escanteios pro jogo 4,8. Ambos sim, 40%. Pontos pro jogo 2. Bom número, né? Isso aqui é sempre pro mandante, tá? Sempre nas posições que os times jogam. Gols pro jogo 1,8. Gol alto também, né? Já o Águilas Douradas, XG 0,8, XGA 0,9. Forma recente, 4 vitórias e um empate. Escanteios pro jogo 3,5. É um time bem under, o Águilas, né? Tá claro que ambos sim 30%. Pontos pro jogo 1,6. Gols pro jogo 0,8. Esperar o Águilas segurando aí, né? Pessoal, vamos ver como é que chega a competição. Copa da Colômbia está em suas fases de grupos. A Alianza estreia na competição, enquanto o Águilas já venceu na primeira rodada. Com um formato curto, cada ponto pode definir a classificação. O duelo representa oportunidade para o Aliança se firmar e para o Águilas disparar na liderança. Acho que ficar de olho no Rio Negro aí, hein? Contexto da partida. O Alianza chega com boa sequência em casa, mas oscilando fora. Já o Águilas vem invicto nos últimos 5 jogos, mas sem seu principal atacante. Águilas sem John Salazar, lesionado. 60% dos jogos do Águilas fora terminam com clean sheet. A questão é para quem, né?
Bom, análise tática das equipes, perfil das equipes. Ponto forte do Alianza, aproveitamento ofensivo no segundo tempo com superioridade física. O campeonato colombiano não é muito físico, né? Ponto fraco, sofre com contra-ataques após perder a bola no meio. Comportamento tático dominante, pressiona alto nos primeiros 15 minutos. Mas o Águila se defende bem, né? Destaque, meia central distribui bem e acelera transições ofensivas. Já o Rio Negro Águilas, ponto forte, linha defensiva organizada com boa cobertura entre zagueiros. Já provamos isso, não, realmente é uma linha defensiva bem organizada. Ponto fraco, baixa efetividade no último terço, depende de bolas paradas. A gente viu isso também no XG, né? Realmente não é um time com bom aproveitamento, não. Comportamento tático dominante, fecha o meio e força do adversário. Um time bem under, né? Destaque lateral direito responsável por 38% das ações ofensivas. Então tem um lado favorito aí, o Renegro Águilas. Bom, padrão estratégico da partida. A partida tende a começar em ritmo travado, com leve imposição territorial do Alianza. O visitante deve priorizar o jogo de transição e marcação. Marcação forte. A quebra tática pode surgir no segundo tempo, quando o time de casa da casa melhora ofensivamente. Não apostaria nisso. Me pareceu mais seguro o padrão under do Rio Negro. Tendência tática, o mandante deve buscar volume no início e tentar abrir a vantagem. Isso é basicamente o que todos os mandantes tentam fazer, né? Caso isso não ocorra, a equipe tende a recuar e apostar na bola parada. O visitante dependerá de uma atuação defensiva sólida para arrancar pontos fora. Pessoal, acho que dá para ser seguro aqui falando que esse jogo é bem under, né? Bom, comparativo estatístico, então XG, olha a diferença de XG do Alianza pro Rio Negro. Escanteios também e gols pro jogo. Nossa, é um time não tão over assim, né, o Alianza, mas um time bem under que é o Rio Negro, né? Bom, o que os números escondem? Apesar da força defensiva, o Rio Negro Águilas finaliza 46% das vezes de fora da área, o que reduz a eficácia ofensiva e ajuda a explicar o baixo número de gols fora de casa. Olha, um Alianza clean sheet? Hum, Bom, seguindo aí o prazo do dia aí, nós temos um jogo atrasado, né, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Ceará. Um jogo que foi atrasado por causa das torcidas, né, a gente tinha o clássico do Fluminense e Vasco, né, então eles acharam melhor não ter três torcidas grandes fazendo um jogo no sábado, né, e o Botafogo tinha que jogar no sábado porque ele jogou na Libertadores na terça, né, senão não ia dar o prazo. Então o jogo foi adiado e passou agora para essa quarta-feira, às 8 horas, no estádio Newton Santos. O Botafogo vem de vitória contra o Santos fora de casa, né? E o Ceará de derrota em casa para o Atlético Mineiro. Confronto entre o mandante dominante e o visitante ainda sem vitórias fora de casa. O Ceará tá que vem bem, né? A gente perdeu agora pro Atlético. Contexto estatístico, então a gente tem o XG de 1,95, o XGA de 0,92. Três vitórias, uma derrota e um empate. O Botafogo melhorou agora com o Renato Paiva, né? O time tinha começado um pouco mal e deu uma melhorada agora. Escanteios por jogo 5,8, ambos 5,25%. Pontos por jogo 2,5 e gols por jogo também 2,5. Já o Ceará tem o XG de 1,32, bem mais abaixo do que o Botafogo, que é natural, né? O XG é de 1,68, também natural. Forma recente são duas vitórias, dois empates e uma derrota. Forma parecida dos dois, né? O Botafogo tem uma vitória a mais, enquanto será ter um empate. Escanteios por jogo 4,1, ambos sim 50%. Pontos por jogo 0,5, falando fora, né? Gols por jogo 0,75. Bom, informações da competição. O Brasileirão chega à 10ª rodada com o Botafogo mirando o G6, o Ceará oscilando no meio da tabela. O jogo tem peso estratégico para o Fogão, que atua em casa antes da pausa para o Mundial de Clubes. Enquanto o Ceará precisa reagir após a derrota em casa. A vitória pode consolidar o Botafogo na parte de cima e complicar o Ceará no pelotão intermediário. É o último jogo do Botafogo antes da viagem, né? O Botafogo tem um grupo bem difícil no Mundial. Então, e tá perdendo jogadores, né? Negociando vários jogadores, trazendo outro ali. Então, vamos ver que Botafogo é esse, né? Que time que o Botafogo vai colocar para esse jogo. O Renato Paiva até falou que vai levar o Mundial a sério, ele foi escalar o Everest aí. Então, vamos ver que time que o Renato Paiva coloca nesse joguinho. Bom, contexto da partida, o Botafogo chega confiante após vencer o Santos fora de casa, mesmo com ausências como Savarino, recupera peças importantes. Cuiabano e Jesus. Mas tem que ver se eles vão jogar, né? Porque eles não estavam sendo negociados. O Ceará vem de derrota para o Atlético Mineiro e terá desfalques importantes no setor ofensivo. Dado chave, o Ceará não venceu nenhuma das
últimas 4 partidas como visitante. Aproveitamento perigoso, né? Para o time que perdeu em casa agora. Será que subiu, né? Da Série B? Ficar atento. Bom, análise tática das equipes. Ponto forte, criação ofensiva e forte presença ofensiva com jogadores entrando em diagonal. Botafogo é muito transição, né? Um jogo de. Os laterais sobem muito, né? Principalmente o Vitinho e o Vitinho mais até do que o Alex Telles. Tem um atacante que eu acho muito bom, o Igor Jesus, né? Savarino em boa fase, mas não joga, né? Meio campo, Gregory, tá jogando ala agora, né? Gregory, Allen e o Marlon Freitas, é um time muito bom, né? O Arthur em boa fase, líder em assistência lá do Savarino, é um time bem bom, o Botafogo, né? Não jogou tão bem contra o Santos assim, achei que o jogo foi, o Santos estava melhor até o Neymar ser expulso, mas o time que com certeza melhorou aí. Ponto fraco, perde intensidade após o primeiro gol e expõe os lados defensivos. É, principalmente pro lado esquerdo, né? O Vitinho vinha até bem marcando, mas o lado esquerdo o time sofria. Uma hora jogava Alex Telles, outra o Cuiabano jogando na segunda linha, né? E acho que o Cuiabano jogando na segunda linha o time melhorou, né? A questão é que ele tá sendo negociado, né? Comportamento, pressiona alto no início e recua com a vantagem. É, padrão de basicamente todos os times, né? Destaque zagueiro esquerdo participa da construção com passes verticais de ruptura. É um jogo Barbosa, né? Foi até poupado no último jogo. Um zagueiro que tem um passe longo impressionante. Já o Ceará, transições rápidas com poucos toques quando recupera a bola. É um time bem de transição mesmo, o Ceará. Ponto fraco, linha alta exposta a pontas rápidos. Comportamento, defende em bloco médio, aposta nos contra-ataques. É, isso mesmo, né? Bem isso. Destaque, ponto esquerdo responsável por 40% das jogadas ofensivas. Padrão estratégico da partida, expectativa de domínio territorial do Botafogo, com certeza, né? Jogando no sintético ainda. Que deve pressionar desde o início. O Ceará, limitado fora de casa, tende a se proteger e explorar espaços em transição. Caso o Botafogo marque primeiro, o jogo pode se desenrolar com posse estéreo e gestão de vantagem. Ah, com certeza vai acontecer isso, viu? O Botafogo não vai querer, os jogadores não vão querer se machucar antes do Mundial. Deve ser um jogo bem travado, assim, para não dizer chato. Bom, tendência tática e aí, o Botafogo deve acelerar o ritmo nos primeiros 20 minutos para abrir vantagem. O time do ano passado era muito isso, né? Abrir vantagem rápida, muita pressão no começo. O time do Renato Paiva não é tanto assim, mas vem tentando algo parecido, né? Até que o time joga com um segundo volante a mais né, que o Alan, né? Ele tinha tentado o Patrick de Paula no começo, mas agora tá jogando o Alan, bom jogador. Caso não consiga, pode haver queda de intensidade a partir dos 30 minutos. O Ceará buscará resistir no primeiro tempo e explorar bolas longas pela esquerda, mas terá dificuldade se não encaixar transição rápida. É, se o Botafogo fizer um jogo cedo, tende a ficar um jogo travado também. Bom, comparativo estatístico aqui, então a gente tem o XG bem maior do Botafogo, né? Escanteios também e gols pro jogo também. Desculpa, pessoal, mas é um favoritismo claro do Botafogo aqui mesmo, com a gente não sabendo que time que deve colocar, né? Não sei se é uma chance boa do Botafogo encostar no bloco de cima lá. Bom, o que os números escondem para essa partida, apesar de um XG razoável fora de casa, 45% das finalizações será acontecem de fora da área. Explica sua baixa conversão em gols e dificuldade para balançar as redes como visitante. Quase todos os visitantes, né, têm um número razoável de finalização fora da área, que mostra que eles jogam muito de contra-ataque, né? Então tem bem menos finalização e acaba finalizando de quando tem oportunidade, né? É meio que uma tática aí para você não sofrer muito, né? É, agora, partindo para os dois últimos jogos, nós temos o Campeonato Colombiano, que entrou na segunda fase aí, que é a fase de grupos com os classificados. Já aconteceu um jogo nessa primeira, está na segunda rodada, né? Então, o primeiro jogo é 8h10, Tolima e Independente Medellín, no estádio Manuel Murilo Toro. Confronto direto entre as equipes que buscam liderança no grupo com estilos opostos e defesa forte. Dois times conhecidos aí, né? XG do Tolima 1,47, XG é 1,16, campanha recente 3 vitórias e 2 derrotas, escanteios por jogo 4,6, ambos sim 50%, pontos por jogo 2,1 e gols por jogos 1,6. Já o Independente Medellín tem um XG de 1,48, XG de 1,32, um pouco pior, né? Forma recente, bem mal, né? 3 derrotas, uma vitória e um empate. Escanteio por jogo 3,2, baixo o número de escanteio das duas equipes, hein? Ambos sim 30%.
Pontos por jogo, ponto 80. Gols por jogo, ponto 60. O Medellín vem uma fase. A gente fez alguns jogos dele, tá no nosso Twitter lá. Realmente não vem muito bem o Independiente Medellín, não. Informações da competição: o Grupo A das quartas da categoria Primeira A, que é o campeonato colombiano, começou com todos os times empatados com ponto. Acho que foi nos dois jogos foram 1 a 1. Esta partida vale a liderança provisória e pode caminhar a classificação. O Tolima joga em casa, onde tem aproveitamento superior a 70%, enquanto o Medellín tenta surpreender fora mesmo com seu ataque inoperante. Favoritismo claro do Tolima aí, né? Bom, contexto da partida, o Tolima chega com moral após bom desempenho fora e com histórico dominante em casa. O time não conta com o goleiro Neto Volpe. Já o Medellín vinha abalado por empate com falha do goleiro e tem problemas ofensivos recorrentes. Dado chave, o Medellín marcou apenas 6 gols em 10 jogos como visitante. Olha o Tolima clean sheet aí, por mais que 6 em 10 não é ruim, né? Bom, análise tática dos times. Tolima, ponto forte, jogou entre linhas com dois volantes que apoiam bem. Ponto fraco, perde a intensidade defensiva após os 60 minutos, vulnerável nas costas. Independente, Medellín pode aproveitar isso mais que o ataque seja inoperante, né? Comportamento tático, pressiona alto no início e recua após abrir vantagem. Destaque, zagueiro pela esquerda, faz boa saída vertical com passes rasgados. Já o Independente Medellín, ponto forte, compactação defensiva forte no primeiro tempo e transição em três toques. Ponto fraco, linha alta, sofre com velocidade pelos lados. Reativo, comportamento tático, reativo após o meio campo, busca contra-ataques. Destaque, extremo esquerdo, participa de 40% das jogadas ofensivas. Bom, padrão estratégico. A partida tem que ser controlada pelo Tolima desde o início, com a marcação alta e domínio territorial. O Medellín deve esperar para explorar contra-ataques, mas a dificuldade em finalizar pode gerar um jogo travado de poucos gols. Se a gente for seguir os primeira rodada, deve ser exatamente isso que deve acontecer. Bom, a tendência, o Tolima deve começar pressionando e tentando abrir o placar cedo. Caso não consiga, tende a recuar e controlar o jogo com linhas baixas. Medellín buscará o erro do adversário, mas deve finalizar pouco. O jogo tende a ter baixa produção ofensiva total. Acho que daria para fazer um livezinho e esperar um under aí, né? Bom, comparativo estatístico bem parecido, né, no XG. Escanteio um Tolima um pouco maior, dá para ficar de olho ainda na hora de mais escanteio Tolima, né? Gols pro jogo também é do Tolima mais alto. O que os números escondem? Apesar do XG elevado fora de casa, o Medellín finaliza 45% das vezes de fora da área, com índice de conversão muito abaixo da média da liga. O volume existe, mas a qualidade de chance é baixa. Estamos com visitantes hoje bem ruins aí, né? Quase todos muito mal, né? Bom, América de Cali Júnior Barranquilla, será o segundo jogo do Campeonato Colombiano, às 10h15, no Pascoal Guerreiro. É, confronto direto entre líder sólido em casa e visitante regular. O Júnior realmente também não vem bem também, né? Olha só os números, né? XG do América de Cali 1,87, XG 1,23, quatro vitórias e um empate apenas, né? O time que eliminou o Corinthians aí na Sul-Americana, né? Escanteios por jogo 6,8, ambos sim 20%, pontos por jogo 2,1, gols 2. XG do Júnior 1, XG 1,97, hein? Uma vitória, dois empates e duas derrotas, a forma recente. Escanteios por jogo 2,9, nossa, muito baixo. Ambos sim 40%, pontos por jogo 1,1, gols por jogo 1,2. Favoritismo claro da América de Cali aqui, né? Informações da competição. O jogo é válido pela rodada 2 dos quadrangulares semifinais da Liga Betplay, que é o campeonato colombiano, né? O América lidera o grupo A, beneficiado pelo ponto invisível. Já o Júnior está em segundo lugar após empate na estreia. Uma vitória pode caminhar a vaga para o mandante ou embolar totalmente a disputa. Não entendi esse ponto invisível aqui. Bom, contexto da partida. O América chega embalado, invicto a 10 jogos sem sofrer gols em 80% das partidas em casa. Que aproveitamento incrível, hein? O Júnior, além de regular fora, não contará com Mélio, goleiro, Teófilo e outro titular. Dado chave, o Júnior sofreu 5,6 escanteios por jogo fora e tem linha defensiva exposta após os 60 minutos. Interessante, hein? É um favoritismo claro aqui, né, pessoal? Vamos lá. América de Cali, análise tática, né, do América de Cali, ponto forte, pressiona alto no início e cria superioridade entre linhas com boa chegada dos volantes. Ponto fraco, perde intensidade após os 60 e sofre com infiltrações laterais. Comportamento, impõe ritmo forte até abrir o placar, depois recua e protege a vantagem. É um time que fez isso em quase todos os jogos, né? A Sul-Americana quase deu ruim, né? Destaque, zagueiro pela esquerda e seis transições com boa qualidade no passe.
Júnior. Ponto forte. Transições rápidas, posso recuperar no meio com três toques, médio até o ataque. Ponto fraco. Linha alta vulnerável e bolas em diagonais e inversões. Comportamento, prefere reagir com contra-ataque, evitando se expor no início. Destaque extrema esquerda, o principal criador. Participa de 40% das jogadas ofensivas. Padrão estratégico. A América tende a dominar territorialmente, criando chances desde o início. O Júnior deve recuar e tentar transições, mas os desfalques e números defensivos indicam que a resistência pode não durar muito. O padrão aponta para a decisão no segundo tempo, com possibilidade de clean sheet do mandante. É, possibilidade real, hein, né? Bom, tendência, a América deve iniciar com pressão e posse, tentando abrir o placar ainda no primeiro tempo. Se não marcar cedo, o volume ofensivo pode aumentar entre 60 e 70 minutos, período que costuma definir seus jogos. O Júnior dependerá de resistência física e organização para não ceder. O América fez gol no finalzinho, né, Sul-Americana, né? Então, o time que realmente não desiste, não, vai para cima. Até porque lá precisava do gol para classificar, né? Diferença de XG considerável aqui, escanteio também. Bem favorito o América de Cali. O que os números escondem? Apesar de média de um XG fora de casa, o Júnior finaliza 42% das vezes de fora da área, reduzindo a efetividade real. Isso explica o baixo número de gols, mesmo com volume razoável de chutes. O time também apresenta queda de rendimento após os 60 minutos. E o que a gente percebeu aqui é que os visitantes finalizam muito de fora da área, né? O que deixa o XG deles baixo, né? A gente sabe que finalização fora do XG fica muito baixo e acaba não sendo muito útil. Bom, pessoal, foi isso. Análise dos jogos dessa quarta-feira aí no dia 4. De novo, né? Use esse que a gente passou para vocês para a decisão, aposte com responsabilidade. Tome cuidado com as análises. Se é só um guia tático, a gente vai estar melhorando, vai estar sempre revisando as informações aí. Mas é isso, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho e até a próxima. Valeu, pessoal.